O que eu preciso ter em mente quando o paciente ictérico e com cólica biliar tem revelado no exame de imagem dilatação das vias biliares? O que isso significa? Bom, olá pessoal, eu sou João Fonseca, sou interno de medicina da Universidade do Estado da Bahia e hoje quero falar sobre a impactação de pedra da vesícula no colédoco, ou seja, vamos falar hoje sobre a coledocolitíase. Simbora! A coledocolitíase é uma das complicações da colelitíase, tá? E refere-se à presença de cálculo biliar, que pode ser único ou múltiplos, no colédoco, ou seja, no ducto biliar comum. Pode causar obstrução parcial ou total ao fluxo biliar, que a gente chama de colestase, tá? Lembrando que a colestase não é só isso. A colestase pode estar associada também a problemas de formação da bile, por deficiências enzimáticas do próprio hepatócito. Mas nesse caso, a gente está referindo colestase a essa obstrução parcial ou total do fluxo biliar. Cálculos menores do que meio centímetro, eles podem migrar pelo colédoco. Aqui nós temos a colelitíase, né? E o cálculo migrando pelo colédoco. E menores, quando ele tem menos do que meio centímetro de diâmetro, eles podem ainda passar pela papila e cair no colédoco. E ser metabolizado, enfim, digerido e excretado nas fezes. Porém, sem repercussão clínica, inclusive. Quando um cálculo ele tem maior do que esse diâmetro, muito possivelmente ele vai impactar-se no colédoco e vai provocar essa obstrução. A gente pode classificar a coledocolitíase como primária, e aí é uma minoria dos casos, né, 10%, quando o cálculo se forma nos próprios ductos ou no próprio colédoco. E a coledocolite secundária, né, que é a grande maioria dos casos, mais de 90%, que está muito associada à colelitíase. Então nós temos um quadro de pedra na vesícula que migrou e venceu o ducto cístico e acabou impactando no colédoco ou nos ductos biliares. 10 a 15% dos portadores de pedra na vesícula eles vão desenvolver alguns sintomas, tá? Até 25% dos pacientes que foram submetidos à colestectomia, ou seja, que fez a remoção cirúrgica da vesícula, eles vão apresentar coledocolitíase associada. Na coledocolitíase primária, ocorre tipicamente problema no fluxo biliar. Acaba resultando, então, a formação de pedra intraductal. Os fatores precipitantes podem ser corpos estranhos, como, por exemplo, uma localização de um stent em via biliar comum, ou cistos, ou até estenose da via biliar, benignas ou malignas. O escoamento incompleto da bile acaba levando à proliferação bacteriana e à litogênese. Boa parte desses cálculos são infectados, então nós temos tendência a encontrar cálculos pigmentados na coledocolitíase primária. Então, idosos, ducto biliar largo e divertículos periampulares apresentam maior risco, são fatores que indicam maior risco de coledocolitíase primária. Infecções biliares recorrentes ou persistentes também apresentam maior risco de litogênese ductal. Pacientes, inclusive, podem cursar com pedras em vias intra- e até extrahepáticas. Eles podem ascender e encontrar pedras nessas localizações. Na coledocolitíase secundária, a gente sabe que a colelitíase é o fator precipitante, é a causa primária, e o quadro é resultante da migração do cálculo para o colédoco. Os fatores de risco estão associados à microlitíase, com menos de 5 milímetros, que consegue migrar pelo ducto cístico, mas pode impactar no ducto hepático comum, no colédoco, ou pacientes que têm ducto cístico curto ou vesícula céssio. Nesse caso, os cálculos eles são vindos, né, da vesícula. E a gente sabe que a maioria dos cálculos vesiculares eles são derivados de colesterol. Então, os cálculos na coledocolitíase secundária também vai ser tendencioso a serem de colesterol, diferente dos cálculos da coledocolitíase primária. Pacientes que foram colestectomizados, né, e a gente encontra cálculo no colédoco, a gente faz alguma referência temporal. Então, pacientes que têm esse diagnóstico com colestectomia feita há menos de 2 anos, a gente chama esse cálculo de residual, ou secundário, ou retido. Pacientes que têm o diagnóstico de coledocolitíase após 2 anos de fazer a colestectomia, a gente considera esse cálculo como primário, ou até recidivante ou recorrente. Cálculos, que a gente já falou, né, com mais de meio centímetro, eles migram e tendem a permanecer na luz do colédoco. A gente pode encontrar mas já tem relato de até mais de 100 cálculos encontrados na via de ducto biliar. E aí eles vão causar algum prejuízo ao fluxo biliar, que pode ser total ou parcial. A obstrução por cálculo é a causa mais comum de icterícia obstrutiva. Mas quando o cálculo está solto no colédoco, ele não está incrustado, né? Ele pode acabar cursando com obstruções parciais e transitórias, o que vai levar ao quadro de icterícia flutuante. Então, a pedra, né, impacta,
provoca ali a obstrução ao fluxo e isso leva à icterícia. Mas naturalmente, como ela está solta, né, ela pode migrar um pouquinho, se modificar, liberar, nem que seja parcialmente o fluxo. Segue-se então o fluxo normal e normaliza-se então a icterícia. E aí isso fica em um ciclo vicioso de icterícia flutuante. Os cálculos podem também migrar ascendentemente e aí impactar nos ductos hepáticos direito ou esquerdo, tá? Eventualmente, um cálculo vai impactar no colédoco distal e aí vai provocar obstrução completa. Como já citado, a icterícia é a principal manifestação clínica da coledocolitíase. Mas é importante fazer diagnóstico diferencial com outros quadros que podem cursar com icterícia, como colangiocarcinoma, um câncer de cabeça de pâncreas que pode crescer, fazer efeito de massa e obstruir de forma extrínseca o colédoco, ou também o câncer de papila. 50% dos pacientes que têm coledocolitíase, eles são assintomáticos, também chamado de coledocolitíase anictérica. E aí, no pré-operatório das colestectomias, você vai avaliar a concomitância dessa coledocolitíase e pode diagnosticar esse paciente com pedra na vesícula de forma assintomática. Nesse caso, na coledocolitíase anictérica. Quando nós identificamos, e pode ser também um achado intraoperatório ou pré-operatório, né, de coledocolitíase, tem que remover esse cálculo, mesmo que não tenha nenhuma queixa clínica que sugira coledocolitíase sintomática. Ou seja, pacientes que têm coledocolitíase assintomáticas passam por intervenções operatórias ou endoscópicas obrigatoriamente, mesmo que seja um achado intraoperatório. O cálculo no colédoco ele pode causar complicações futuras graves, então por isso esse risco justifica uma intervenção precoce. O ácido sublicoides ele pode ser sim uma causa de obstrução de via biliar, especialmente no nosso meio de Brasil, em termos de saúde pública, e não devemos subestimar a obstrução por esse elemento, inclusive a necessidade de cirurgia de emergência, tá? Aqui nós temos um caso mesmo de uma paciente de 30 anos de idade, sexo feminino, apresentava febre e dor abdominal há 5 dias, com dor em rebordo costal direito e epigastro. O laboratório dela hepático alterado veio num padrão obstrutivo, né, com bilirrubina com mais de 3,8, não tinha icterícia associada, mas tinha um padrão de hiperbilirrubinemia obstrutiva. Foi feita a CPRM, que revelou pra gente, né, nesse contexto, um defeito linear hiperintenso em colédoco. Foi indicado então a CPRE, que evidenciou na papila ali a saída do ascaris que estava obstruindo o colédoco. E nós temos então o diagnóstico da ascaridíase. Os sintomáticos, né, relacionados à coledocolitíase, eles vão ter quadro de cólica biliar e vão apresentar associados um laboratório colestático, com aumento de bilirrubina e de fosfatase alcalina, tá? A fosfatase alcalina é o marcador mais sensível da obstrução biliar. Inclusive, ele vai se elevar em anormalidade quando há somente a obstrução parcial. Não há nem clínica exuberante, né, nem sintomas exuberantes clínicos, porque a obstrução é parcial. Mesmo assim, a fosfatase alcalina já se eleva. Os pacientes que não têm complicados, eles podem vir com hemograma e enzimas hepáticas normais, tá? Nos assintomáticos, a gente pode ter ausência de clínica, mas um laboratório hepático anormal ou um achado de imagem incidental, que aí justifica o diagnóstico de coledocolitíase. Além disso, pode ser também um achado intraoperatório. O paciente não tinha nenhuma queixa antes, nenhum sinal de coledocolitíase, e quando é feita a colangiografia intraoperatória, evidencia lá pedra na via biliar. As complicações mais comuns associadas à coledocolitíase é a pancreatite aguda, que vem acompanhado no quadro, né, de cólica biliar, no quadro biliar clássico, a elevação de enzimas pancreáticas de amilase e lipase. Além disso, nós temos a colangite aguda, que cursa com febre alta e leucocitose, e é uma coisa importante ser dita. Para a colangite aguda ocorrer, que é a infecção da via biliar, precisa ter uma obstrução ao fluxo. É sine qua non, precisa ter, tá? Então, por isso que a colangite, a infecção da via biliar, é considerado uma consequência, uma complicação da obstrução do colédoco. E a cirrose biliar secundária, que é uma condição rara de coledocolitíase de longa duração. E aí nós temos a tríade clínica clássica da síndrome colestática, que é a icterícia, a colúria e a acolia fecal ou hipocolia fecal. Na coledocolitíase não complicada, os sintomas são de dor no quadrante superior direito e epigastro, né, dor biliar clássica, só que é mais prolongado do que uma cólica biliar, mais de 6 horas, associadas a náuseas e vômitos. Ela pode ter resolução espontânea, assim como a cólica biliar tinha, né? Porque nesse caso a gente vai pensar que a pedra passou espontaneamente pela papila, né, e caiu no intestino e seguiu sua via natural de eliminação, tá? A dor, nesses casos em que há, né, passagem, pode ter dor intermitente. Isso seria bloqueios intermitentes de múltiplas pedras na via de colédoco. Então, passa uma pedra, obstrui, faz o quadro de dor, porém a pedra consegue passar
pela papila e ser eliminado do odeno, então alivia. Aí novamente faz uma outra pedra migra e aí pode ter quadros de dores intermitentes. No exame físico, observamos a dor ou sensibilidade no quadro superior direito, a icterícia, que nesse caso é de caráter obstrutivo, né? Uma vesícula palpável, que seria a dilatação vesicular. A vesícula de Courvoisier, ou vesícula de Courvoisier-Terrier, é um sinal semiológico associado à palpação indolor de uma vesícula distendida no paciente ictérico. Ela pode ser encontrada na coledocolitíase? Ok, na medicina nunca diga nunca, né? Porém, quando encontrada, ela fortemente sugere câncer, tá? É um achado de neoplasia de vesícula muito mais importante do que um achado de neoplasia de via biliar do que de fato de coledocolitíase. O laboratório, no início do quadro, pode ter aumento inicialmente das transaminases, LT e ST, mas com a clínica evoluindo, vai para o clássico padrão colestático, com aumento importante de bilirrubina, especialmente de bilirrubina direta, fosfatase alcalina e gama-GT. Um laboratório normal, ele tem muito mais valor preditivo negativo do que de confirmar o quadro de coledocolitíase. Ou seja, um laboratório normal, com esses marcadores, né, de via biliar normal, eles têm alto valor para afastar a suspeita de coledocolitíase do que para confirmar. E o quadro aqui do paciente que chega com esses sintomas e que evolui com resolução dos sintomas e com melhora laboratorial, ou seja, tinha alterações de enzimas, que aí melhorou os sintomas por algum momento, e quando repetiu os exames laboratoriais, melhorou também o laboratório, a gente assume que houve passagem espontânea do cálculo e não está mais obstruindo a via biliar. A coledocolitíase complicada é esse quadro associado às complicações, como a pancreatite aguda, que aí vem dor no quadrante superior direito do abdômen, epigástrico, com náuseas e vômitos, e elevação tanto dos marcadores de via biliar quanto de amilase e lipase para 3 vezes acima do limite superior de normalidade. E aí pode também vir achados de imagem, né? Além da dilatação de via biliar, por exemplo, pode vir um achado sugestivo de pancreatite, como infiltração, né, pancreática, por exemplo. A colangite aguda é outra complicação frequente da coledocolitíase e o paciente pode cursar com leucocitose mais preeminente e a tríade de Charcot clássica. Febre alta, dor abdominal no quadro superior direito e a icterícia. Nos casos graves em que há bacteremia, nós temos a colangite tóxica ou supurativa. E aí nós temos o achado clínico de pentade de Reynolds, que é a tríade de Charcot associada à hipotensão e confusão mental, que são as repercussões sistêmicas, né? De estabilidade hemodinâmica, enfim, e também comprometimento neurológico. A cirrose biliar secundária também é uma complicação da obstrução biliar, mas mais prolongada, tá? A desobstrução da via biliar melhora a fibrose em alguns casos de pancreatite crônica e em alguns casos de cisto de colédoco. Porém, ainda não há dados suficientes que digam que a remoção dos cálculos no colédoco vai melhorar a cirrose e nos leptalitias, mas sugere que pode sim ocorrer melhora. Para diagnóstico da coledocolitíase, a gente parte da suspeita, né? E associa elementos da clínica e do laboratório de exames de imagem. Em imagem, o ultrassom de abdômen, assim como outras condições da via biliar e da vesícula, é o primeiro exame, é o exame de escolha para iniciar a investigação imaginológica. Ela pode visualizar tanto a pedra no colédoco, como também a dilatação das vias biliares, que vai ser um achado indireto da obstrução do colédoco por pedra. A colangiopancreatografia por ressonância magnética, ou seja, CPRM, e a ultrassom endoscópico, elas também são ferramentas complementares de imagem. A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, ou CPRE, é o padrão ouro para diagnosticar a coledocolitíase, sensibilidade de 93% e especificidade de 100%. Inclusive, ela tem um benefício, né, uma vantagem associada, que é ter habilidades diagnósticas e terapêuticas. Porque durante o processo diagnóstico, ela já pode promover a remoção da pedra na via. Contudo, como desvantagem, a gente tem que se associado, né, um alto risco da intervenção, perfuração, sangramento e pancreatite pós-CPRE, ou seja, é um exame invasivo que também oferece riscos. O objetivo aqui vai ser diagnosticar a coledocolitíase usando o método menos invasivo possível, tá? E a abordagem é determinada pelo grau de suspeição clínica, como aquele promovido pela Guidelines do American Society for Gastroenterology Endoscopy, a AGE, 2019. Então, de quem que eu vou suspeitar da coledocolitíase? Pacientes que têm dor no quadrante superior com um laboratório com padrão colestático. Então, muitas vezes o paciente não pode ter icterícia, necessariamente ter icterícia, que é a manifestação clínica da hiperbilirrubinemia, mas quando é feito o laboratório, evidencia um aumento da bilirrubina total e frações às custas de direta, aumento da fosfatase alcalina, que é a mais sensível, e da gama-GT.
A gente pode encontrar leucocitose, mas pode apontar mais pra gente para colangite. E também pode encontrar elevação das enzimas pancreáticas, que vai também apontar pra gente para uma pancreatite. Ambos os quadros podem estar concomitantes da coledocolitíase. Inclusive, como nós sabemos, a coledocolitíase pode ser o evento inicial que deflagra a colangite. E aí, qual é o exame inicial? Já passei a suspeitar? Vamos iniciar por ultrassom de abdômen superior. Já falamos também. Sensibilidade de 73% e uma especificidade de 81%. E aí avalia não só a coledocolitíase, como a colelitíase, a coledocolitíase e a dilatação do colédoco. A litíase em colédoco distal, aí nesse contexto a ultrassom não é uma ferramenta muito boa, porque existe alças que sobrepõem e o gás da alça intestinal ele vai interferir na aquisição e na interpretação de imagem nesse local. Então o ultrassom que não viu lá a pedra bonitinha, mas observou um colédoco dilatado. Isso sugere coledocolitíase, mas não confirma a coledocolitíase. A gente considera como cutoff, né, como ponto de corte, um diâmetro maior do que 6 milímetros para dizer que ele é um colédoco dilatado. Abaixo disso é normalidade. Porém, colédocos com menos disso aqui, tendo em vista que se considera um padrão de normalidade, ainda assim podem ter pedras. Existe um estudo bem legal com mais de 870 pacientes submetidos a colestectomias, que observou que pacientes que tinham um índice normal, né, um diâmetro normal de colédoco, quase 14% deles tinha pedra no colédoco também. Então, demonstrando que um colédoco que tinha de 0 a 4 milímetros de diâmetro, 3,9% tiveram pedra no colédoco. De 4,1 a 6 milímetros, 9,4%, quase 10% tiveram pedra no colédoco, tá? E a gente observa aqui, quanto mais dilatado esse paciente tem o colédoco, mais a chance de risco dele ter pedra na vesícula. Então, pacientes que têm um colédoco com mais de 10 milímetros, metade deles tinham pedra no colédoco. Quais são as causas fisiológicas para um ducto normal estar dilatado? Ou seja, para um falso positivo. Então, existem fatores que a gente pode prever que podem dar falso positivo, ou seja, um colédoco dilatado, mas que não existe coledocolitíase associada. Sim. O envelhecimento é um fator importante, porque idosos podem ter colédoco normal com diâmetros maiores do que 6 milímetros. Naturalmente, o colédoco tende a dilatar por questões fisiológicas mesmo, tá? E outra coisa é pós-colestectomia. Pacientes pós-colestectomizados, eles vão dilatar esse colédoco, pode dilatar esse colédoco, inclusive, para mais de 10 milímetros e não necessariamente ter associado coledocolitíase. A gente vai fazer essa avaliação de risco, né? Como havia citado, né? Que os exames de imagem, eles são guiados pela avaliação de risco de suspeição da coledocolitíase e pode ser feito baseado em preditores. E aí nós temos 3 grupos de preditores. Há aqueles muito fortes, que é o paciente que tem um cálculo visto na ultrassonografia. Então, o ultrassonografista viu um cálculo no colédoco. Pronto, é um preditor muito forte de coledocolitíase, óbvio, tá? Um paciente com colangite aguda, que como nós falamos, é condição quase sine qua non ter a obstrução do colédoco para que tenha um quadro de colangite aguda. Então, ter colangite aguda é um preditor muito forte de coledocolitíase. O paciente que tem bilirrubina com mais de 4 milímetros por decilitro na dosagem. Preditores fortes é o paciente que tem um colédoco dilatado mais que 6 milímetros na ultrassom, indivíduos que têm com vesícula in situ, mas que não foi visto o cálculo no colédoco, ou indivíduos que têm bilirrubina entre 1,8 a 4 miligramas por decilitro. E preditores intermediários são os pacientes que têm anormalidades no teste laboratorial, mas que não bilirrubinas, por exemplo, tem aumento de transaminases, mas o perfil colestático está normal. Lembrar que inicialmente na coledocolitíase o paciente pode sim ter um quadro desse, mas que evolui para aumento do padrão colestático. O paciente que tem idade maior do que 55 anos, o paciente que tem pancreatite aguda, também pode ser um preditor intermediário, porque aquela pancreatite aguda pode ser uma pancreatite biliar. E aí a gente também tem que ficar alerta com isso aí. Mas não é tão sine qua non como a colangite aguda. E a gente vai avaliar riscos, né? O paciente que tem risco alto é aquele que tem pelo menos um preditor muito forte ou os dois do forte. O paciente que tem risco intermediário é aquele que tem um preditor forte, tá? Ou pelo menos 2 intermediários. E o paciente de risco baixo é aquele que tem a ausência de qualquer um desses preditores. O paciente de risco alto, a gente vai encaminhar para CPRE. O paciente que tem risco intermediário vai pedir uma CPRM ou um ultrassom endoscópico, mas mais comumente pedir uma CPRM ou ultrassom endoscópico. E o paciente de risco baixo vai prosseguir com outras investigações. Há também uma atualização da AGE 2019 que trabalha, na verdade, com riscos independentes de preditores. Então, ela considera um paciente de risco alto aquele que tem um ou mais desses listados aqui. E a probabilidade de pedra é que mais da metade desses indivíduos tenha pedra no colédoco. Então, é um paciente que tem
a identificação de pedra em colédoco pela ultrassom ou pelo exame de imagem, ok? Paciente com colangite aguda ou paciente que tem um colédoco dilatado associado a uma bilirrubina maior do que 4 mg por decilitro. E colédoco dilatado aqui é considerado mais de 6 milímetros para não colestectomizados ou mais de 8 milímetros para aqueles que têm colestectomia prévia. A gente observa que há uma associação de colédoco dilatado com o aumento da bilirrubina para mais de 4 miligramas por decilitro, para considerar como um item marcador de risco alto e indicar, nesse caso, a CPRE. O risco intermediário é aquele indivíduo que tem um ou mais desses critérios e a probabilidade desse paciente ter cálculo no colédoco gira em torno de 10 a 50%. Então, é o paciente que tem anormalidade em teste laboratorial que não bilirrubina, uma idade maior do que 55 anos de idade, ou uma dilatação do colédoco pela ultrassom ou por outro exame de imagem, também seguindo essas marcações de diâmetro. Tá? Nesse caso, pode-se indicar CPRM ou a ultrassom endoscópica. E o risco baixo é aquele indivíduo que tem uma probabilidade menor do que 10% de ter pedra no colédoco e é um indivíduo que não tem nenhum desses fatores aqui citados. Tá? Como eu havia comentado, paciente de risco alto é CPRE, paciente que tem risco intermediário é CPRM ou ultrassom endoscópica, ou pode-se aguardar para fazer uma colangiografia intraoperatória durante a colestectomia. Nesse contexto, a colestectomia segue com a avaliação adicional do colédoco. Aqueles indivíduos com risco baixo, que tem colelitíase e tem uma indicação de colestectomia, vai seguir com a colestectomia sem necessidade de exames de imagem adicionais ou investigações adicionais. Para tratar a coledocolitíase, é importante ter em mente o seguinte: todos os pacientes com colelitíase que têm indicação de colestectomia, ele tem que ser avaliado para riscos de coledocolitíase. Os pacientes de baixo risco de coledocolitíase não precisam passar por investigação adicional. Vai fazer a colestectomia sem nenhum tipo de investigação a mais. Mas os pacientes que têm moderado ou alto risco, tem sim. Os pacientes de moderado risco vão fazer CPRM, mais corriqueira, né? Que pode ser uma ultrassom ou uma colange intraoperatória. E aqueles pacientes que têm alto risco vão fazer a CPRE, que também pode ser pré-operatória, intraoperatória ou pós-operatória, mas vão fazer CPRE. Tá? E aí, como já citado, sempre tratar a coledocolitíase, mesmo que assintomática. E as opções terapêuticas basicamente são 3. A papilotomia endoscópica, a exploração do colédoco, que pode ser cirúrgica, né? Nesse caso, laparoscópica ou aberta, ou a derivação biliodigestiva. A papilotomia ou esfincterotomia endoscópica, dentro da CPRE, nesse contexto, o endoscopista experiente, ele consegue cateterizar a papila em até 90% dos casos, o que é muito bom. O sucesso técnico é alto. E é um método de escolha para coledocolitíase, né, que está no pré-operatório numa colestectomia, ou um paciente que tem coledocolitíase residual. Quais são os preditores de falha da CPRE? Um cálculo muito grande, para mais de 2 centímetros. Múltiplos cálculos, então não vai conseguir retirar todos os cálculos lá, mais de 6. Litíase intrahepática, porque não alcança. E uma anatomia gastroduodenal alterada, ou onde há divertículo duodenal. Nós temos como segunda opção terapêutica, que inclusive pode ser para essas aqui, que é a exploração cirúrgica do colédoco. Pode ser laparoscópica ou aberta. E aí o tratamento da coledocolitíase também pode ser feito, nesses casos, quando ela é descoberta no intraoperatório. É um paciente que não tinha sinais ou queixas, ou enfim, dados que apontassem uma coledocolitíase, mas ela é descoberta no intraoperatório. Então pode prosseguir com a exploração cirúrgica do colédoco no intraoperatório. Ou também pode ser feita uma CPRE no intraoperatório, tá? A via transcística de intervenção é a mais comum, mas também pode ser feita a coledocotomia, especialmente se o cálculo tiver mais de 1 centímetro. Ele vai ser grande demais para poder passar pelo ducto cístico. E aí, nesse contexto, pode-se ainda ordenhar outros cálculos até o colédoco distal e fazer a incisão na papila duodenal. Então, às vezes, não necessariamente precisa tirar pelo cístico, vou fazer uma coledocotomia. Mas eu posso abordar o seguinte: fazer lá a ordenha dos cálculos que estão no colédoco, nos ductos biliares, e ordenhando até que ele fique distalmente nessa via e faço uma incisão via duodenal da papila. E aí abro o diâmetro para esses cálculos serem passados, tá? E nesse contexto de abordagem cirúrgica, exploração cirúrgica, sempre colocar um dreno T de Kerr e mantê-lo pelo menos 2 semanas. Quais os objetivos desse dreno de Kerr? É manter uma pressão regular e proteger as suturas da via biliar. Além disso, permite uma via de contraste para novos exames, para poder reavaliar, por exemplo, lesão de via biliar.
E, por fim, a derivação biliodigestiva. E, nesse contexto, a colédocoduodenostomia é a mais comum. As indicações é para um colédoco com uma via com dilatação maior do que 1,5 a 2 centímetros. Nesse contexto, a gente considera essa via doente, essa via, né, patológica. E aí, no Brasil, a grande maioria dos serviços adota 2 centímetros como marco para indicação da derivação biliodigestiva, mas internacionalmente falando, a maioria dos serviços indica uma via dilatada com mais de 1 centímetro já é para fazer derivação biliodigestiva. Ou a presença de mais 6 cálculos ou mais na via também pode indicar uma derivação biliodigestiva. Colédocolítica primária, porque nesse contexto a via é intrinsecamente já doente. Dificuldade de cateterizar a papila, a ampola, desculpa. Ou divertículo duodenal também pode ser uma indicação de derivação biliodigestiva. Uma das manobras importantes e essenciais para essa manipulação, né, para essa cirurgia, é a manobra de Kocher, que vai fazer a liberação das aderências peritoneais do duodeno. E também ficar alerta a uma complicação associada diretamente à derivação biliodigestiva, que é a síndrome de Swamp, ou síndrome de pântano, que refere-se a um refluxo alimentar de detritos durante a alimentação, a passagem desse alimento na via digestiva, e esse refluxo vai promover um entupimento da boca anastomósica da derivação biliodigestiva. E aí provocar, novamente, um quadro colestático, né, uma síndrome colestática associada não mais à pedra, mas a alimentos, detritos alimentares, que obstruem a boca anastomósica da derivação biliodigestiva. Naqueles graus de risco nós avaliamos, né, os pacientes de alto risco que cursam com colangite ou com pancreatite biliar, a CPRE com remoção do cálculo está bem indicada. Já outros pacientes de alto risco que não cursam com essas condições, né, precisa fazer imediatamente, né, vai fazer de acordo com o fluxo do serviço. Então, eu posso fazer a CPRE com remoção dos cálculos e seguir depois para a colestectomia, ou seja, pré-operatória. Ou posso fazer a colestectomia com exploração do colédoco no intraoperatório. Ou posso fazer a colestectomia com uma CPRE no intraoperatório. Ou ainda posso fazer a colestectomia, terminar a cirurgia e depois encaminhar o paciente no pós-operatório para fazer uma CPRE. Aqui tem algumas controvérsias, né? Porque assim, é arriscado porque eu posso não conseguir falhar a remoção dos cálculos da CPRE e precisar reabordar o paciente. Tem que ficar atento a esse complicador. A CPRE pré-operatória com posterior colestectomia eletiva é uma das formas mais comuns de abordagem desses casos. Lembrar que a CPRE é um procedimento invasivo com riscos. Cerca de 7 a 10% pode ter pancreatite, sangramento ou perfuração. O procedimento envolve uma esfincterectomia, tá? Com uma dilatação com balão e pode fazer remoção do cálculo, tanto com cesta como para balão arrastando para fora da via ou a litotripsia. Aqui nós temos então o paciente colocado com anestesia com sedação, passado endoscópico, e aqui nós temos a pedra na via biliar obstruindo o colédoco, tá? E aí o aparelho vem, né, e faz a papilotomia, a abertura, e nesse contexto de abertura já pode até liberar aqueles cálculos que estão impactados distalmente. Passa uma sonda, né, passa um fio guia, e aí insufla o balão para dilatar e pode arrastá-lo e retirar da via. Além disso, pode ser feito também com a chamada cesta ou basket, tá, para remover o cálculo, ou a litotripsia. Esse contexto que nós falamos era CPRE pré-operatória. A gente pode fazer, então, a VLC mais a exploração do colédoco de forma intraoperatória. Fazer tudo numa abordagem só. Nesse caso, a exploração por via aberta é a mais comumente realizada do que a laparoscopia. A laparoscopia pode ser feita tranquilamente, mas exige ali um indivíduo com mais expertise, mais experiência, tá? Não é fácil. E a técnica aberta de exploração, apesar de ser a mais fácil, a mais comum, é aquela que tem mais complicações, claro. E podemos fazer pela via transcística, muito comum, feita pela laparoscopia, né? Pelo ducto cístico, faz uma abertura, introduz o catéter, o colangiocatéter, e ele consegue lá trazer para retirar o cálculo por essa abertura, para essa comunicação. Nós temos a coledocotomia, nesse caso laparoscópica, então aqui as pinças estão manuseando o colédoco e fazendo a abertura do colédoco, inserindo o colangiocatéter também, mas pode ser feito também via aberta, tá? Também pode fazer a mesma situação, a coledocotomia, por via aberta e retirar o cálculo por ordenha. E é nesse caso aqui colocar um dreno de Kerr nessa via. E aí também tem aqueles casos que eu posso indicar a CPRE pós-operatória, pós-colestectomia. A questão, como eu já citei, né, a desvantagem é que pode necessitar de reoperação se na CPRE não conseguir remover os cálculos. Então fez a CPRE e não removeu os cálculos, vai ter que reabordar esse paciente.
Há pacientes com risco intermediário, né? Já saímos dos pacientes de risco alto. Como tratar o paciente de risco intermediário? Esses pacientes, na verdade, não vão demandar de forma imediata uma intervenção. Eles vão demandar uma investigação de imagem adicional primeiro para decidir se é necessário abordar ou não. E aí essa investigação é mais comumente feita com CPRM, com ressonância magnética. Mas pode também ser indicado a ultrassom endoscópica, mas não é tão encontrada na grande maioria dos serviços públicos, por exemplo. E esses exames de imagem adicionais vão avaliar a coledocolitíase. Porque o risco desse paciente intermediário não é suficientemente alto para indicar CPRE, tendo em vista que é um procedimento invasivo, tá? Já que a ressonância não é, e que tem riscos importantes de pancreatite no procedimento, sangramento, perfuração, dentre outros. De forma alternativa, se não puder fazer CPRM, enfim, pode-se optar por fazer a laparoscopia, né, a colestectomia laparoscópica e fazer uma colangiografia intraoperatória, sem problema nenhum. E aí os cálculos podem ser removidos por próxima laparoscópica, por CPRE intraoperatória ou pós-operatório, quando encontrados. A CPRM, ela é a modalidade de preferência para pacientes de risco intermediários. Contudo, é preciso ficar alerta porque a CPRM tem dificuldade de detectar cálculos menores do que 6 milímetros, ou seja, cálculos na microlitíase. Vamos lá, paciente intermediário, fez CPRM, detectou cálculo no colédoco, vai fazer a CPRE pré-operatória e fazer a VLC. Ou pode fazer a VLC e fazer exploração cirúrgica intraoperatória, ou ainda fazer uma CPRE pós-operatória. Quer dizer o seguinte, detectei cálculo na via biliar pelo CPRM, eu tenho que inserir um procedimento aí para tirar esse cálculo. Pode ser CPRE pré ou pós-operatória, ou uma exploração intraoperatória. Agora, a CPRE não detectou cálculo, mas eu ainda tenho uma suspeita muito forte que tem cálculo no colédoco, eu posso evoluir a uma ultrassom endoscópica, tá? Pode-se fazer também, nessa ultrassom endoscópica, pode-se fazer também a CPRE na mesma sessão se eu identifico o cálculo. Ou seja, se eu confirmo pela ultrassom que existe cálculo no colédoco, eu já posso fazer nesse mesmo momento a CPRE. Mas a CPRE não detectou cálculo. E a suspeita é baixa, tá? Ele tem um risco intermediário, mas a suspeita ainda era baixa, eu vou seguir com a minha colestectomia laparoscópica sem necessidade de fazer mais investigações outras para esse cálculo aí no colédoco. Inclusive, não preciso fazer colangio intraoperatória. Agora, faço a VLC no paciente de risco intermediário e faço uma imagem no intraoperatório. Eu posso fazer tanto a colangiografia intraoperatória, como também posso fazer a ultrassom intraoperatória, tá? A colangiografia intraoperatória tem sensibilidade que varia de 60% a 100%, mas tem sensibilidade bastante alta, de 93% a 100%. Na impossibilidade técnica de fazer a colangio, posso fazer a ultrassom. E quais são os critérios que podem sugerir pra gente uma impossibilidade técnica? Uma vesícula muito inflamada, muita aderência, que eu não consigo cateterizar, por exemplo, o ducto cístico, ou um ducto cístico muito curto, ou excessos de inflamação que trazem para mim ali, novamente, muita aderência. Vale ressaltar que pela via laparoscópica, a exploração do colédoco é bem desafiadora e operador dependente. Então, nem todos os cirurgiões estão capacitados ou treinados para esse procedimento, tá? A ultrassom intraoperatória, ela tem sensibilidade e especificidade para mais de 90% para detectar cálculo no colédoco. A sonda ela é inserida no trocáter de 10 milímetros e escaneia os ductos biliares e a via biliar. Alguns serviços usam a ultrassom intraoperatória para triar o paciente que precisa fazer a colangiografia intraoperatória, sendo que é um procedimento, né, mais invasivo, né, que tem dificuldade técnica. Alguns atores, inclusive, recomendam fazer de rotina do paciente de risco intermediário a ultrassom intraoperatória porque ela reduz a taxa de lesão de ducto biliar para pacientes que não necessitam fazer colangiografia intraoperatória, né? Então, porém, ela aumenta a curva de aprendizado, ela tem maior custo e não é amplamente disponível em todos os serviços. Como é que a gente maneja um cálculo de colédoco que é achado no intraoperatório? Tá, fiz a imagem intraoperatória e tem cálculo, posso fazer uma exploração cirúrgica, né, laparoscópica desse cálculo, ou posso, né, acionar um endoscopista e fazer uma CPRE durante o curso da colestectomia. Então, durante o curso da colestectomia, se o serviço estiver disponível, pode indicar fazer uma CPRE intraoperatória, ou posso prosseguir com a colestectomia, finalizá-la e indicar, né, solicitar que o paciente faça a CPRE pós-operatória.
Se o cálculo está ausente na minha investigação de imagem no intraoperatório, eu prossigo com a colestectomia. Pacientes de baixo risco, já falamos, né, já imaginamos como é que vai ser. Ele tem uma indicação de operar a vesícula por colelitíase, por micolitíase sintomática. Enfim, tem uma indicação cirúrgica de fazer colestectomia e não tem risco, né, pela investigação, pelos critérios, de ter coledocolitíase. Beleza, vamos prosseguir com a colestectomia sem necessidade de fazer exames de imagem adicionais ou de explorar o colédoco no intraoperatório. Vamos fazer um fluxograma aqui para poder fixar isso na cabeça. Identifiquei um cálculo no colédoco, ou seja, cálculo coledocolitíase confirmada. O que fazer? Se eu estou no momento de diagnóstico antes da colestectomia, ou seja, no pré-operatório de uma colestectomia, eu posso fazer uma CPRE pré-operatória ou o cirurgião se programa para fazer uma colangiografia intraoperatória para remover esse cálculo. Mas, se eu fui diagnosticado com cálculo no colédoco no curso da cirurgia, no intraoperatório, aí eu posso fazer a exploração das vias biliares no intraoperatório. Se disponível, posso fazer uma CPRE no intraoperatório, ou posso fazer minha colestectomia, performar direitinho, e no pós-operatório eu indico a CPRE. Agora, se o paciente é diagnosticado após a colestectomia, a gente tem as situações de quadro primário ou secundário, a depender se foi diagnosticado depois de 2 anos da colestectomia ou antes de 2 anos da colestectomia. E aí, nesse caso, o procedimento de escolha é a CPRE, tá? Se a CPRE falhar para remover esse cálculo, não conseguir tirar esse cálculo, aí sim, a gente indica a abordagem cirúrgica, que pode ser exploração cirúrgica das vias biliares ou então uma derivação biliodigestiva. Agora, vamos falar do manejo desse contexto. Falamos do manejo relacionado ao cálculo. Vamos falar agora do manejo a partir da dilatação do colédoco. O paciente que tem um colédoco dilatado com menos de 1,5 cm, essa via está tranquila. A gente vai fazer a exploração do ducto biliar para remover esse cálculo, ou uma CPRE pré-operatória, enfim. No intraoperatório, se eu faço a exploração do ducto biliar, eu retiro o cálculo, boto um dreno de Kerr para drenar e sigo minha vida, tranquilinho. Pode associar também o quadro a uma papila esfincterotomia, para drenar possíveis outros cálculos ali residuais que estejam ali que você não tenha conseguido tirar. Mas tudo tranquilo. Quais são as indicações de papila esfincterectomia? Como a gente já havia comentado, a incerteza que removeu todos os cálculos. Mas além disso, uma estenose do esfíncter de Oddi, um cálculo impactado na papila que está causando um processo inflamatório importante, ou na vigência de pancreatite biliar associada ao quadro. Mas em contrapartida, o paciente que tem um colédoco dilatado por mais de 1,5 cm, a gente entende que essa via é doente, uma via litogênica que vai facilitar a formação de novos cálculos. Por isso, está indicado a derivação biliodigestiva. Além disso, pacientes que já foram submetidos muitas vezes a procedimentos endoscópicos para remoção de cálculo, ele pode ter também essa via doente. E aí também está indicado a derivação biliodigestiva para esse paciente. Quais são as principais técnicas de derivação biliodigestiva? Nós temos a colédoco-duodenostomia, é uma das mais frequentes aplicadas. É uma anastomose laterolateral do colédoco ao duodeno e faz essa anastomose chamada também de diamond shape, ou seja, em formato de diamante, entre o colédoco e o duodeno. E aí fica assim bonitinho, aí cai diretamente no duodeno. É interessante que a boca anastomótica tenha o mesmo tamanho, tá? Seja muito igual. E que a mucosa do colédoco esteja em contato com a mucosa do duodeno. Outra opção é a hepático-jejunostomia, e seria uma anastomose lateroterminal do ducto hepático comum ao jejum. E aí, nesse caso, além disso, associa-se a uma reconstrução intestinal em Y de Roux, como aqui demonstrado. Então, nós temos aqui o ducto hepático comum, anastomosado ao duodeno, e aqui a reconstrução anastomosada ao jejum e reconstrução biliodigestiva em Y de Roux. Vamos falar agora rapidamente de alguns casos especiais. Então, paciente que tem coledocolitíase, né, associado pancreatite biliar e colangite concomitante. Nesse caso, o CPRE é de urgência, tem que fazer com menos de 24 horas. Desculpa, de emergência. Tem que fazer com menos de 24 horas. Agora, o paciente que tem pancreatite aguda, sem colangite, ele pode não necessariamente fazer CPRE de urgência, porque não necessariamente é uma pancreatite biliar nesse quadro. Vai fazer uma CPRE, né, pré-colestectomia, se a suspeita for forte, né, for alto risco de coledocolitíase, como nós já vimos anteriormente nos fluxogramas. Ou pode fazer uma CPRE pós-operatória, se a colangiografia intraoperatória revelou que tem coledocolitíase.
O paciente que tem pancreatite aguda e evidência questionável de cálculo, por exemplo, o paciente que tem melhora clínica da dor, ou tem melhora laboratorial somente com tratamento clínico, aí a gente vai avaliar melhor isso aí. Pode fazer, se ainda mantém uma suspeita interessante, uma CPRM ou uma ultrassom endoscópica. Se a CPRM revela cálculo, né, CPRM ou ultrassom revela cálculo, vai fazer a CPRE. Pacientes previamente colestectomizados. A gente sabe que esse procedimento pode naturalmente dilatar o colédoco para mais de 10 milímetros, inclusive, e isso não necessariamente significa que tem pedra no colédoco, tá? Agora, o paciente que tem isso aí, suspeitas clínicas tem suspeita clínica de coledolitíase. O exame inicial, nesse caso, colocar a ultrassom pode não ser interessante, porque a ultrassom vai detectar a dilatação do colédoco e pode acusar um falso positivo. Então, esse colédoco já vai estar dilatado. Se a ultrassom não vê a pedra na via, o resultado não vai ser confiável. E aí, nesses casos, pode fazer CPRM logo de primeira, ou ultrassom, naqueles que as suspeitas forem altas. Por exemplo, um paciente que tem dor biliar, tá? E um laboratório hepático alterado. Aí, se o cálculo estiver ausente por esse exame adicional, tem que considerar distúrbios não litiásicos, como, por exemplo, uma disfunção do esfíncter de Oddi. A lesão iatrogênica da via biliar, ela tem alguns fatores de risco associados, né, para sua ocorrência, como uma vesícula muito inflamada, muito aderida, ou quando ocorre sangramento cirúrgico, ou na vigícia de obesidade, ou variação anatômica. São fatores de risco que estão associados à lesão iatrogênica de via biliar. Cursa com icterícia contínua e progressiva. O não tratamento ele pode levar a cirrose biliar secundária ou até colangites recorrentes. O tratamento envolve o reparo primário da lesão, com colocação de stent ou até mesmo derivação biliodigestiva se a lesão for grave ou muito proximal, que aí vai ter difícil acesso. Bom, aqui está a referência para essa aula, pessoal. Eu agradeço por terem vindo até aqui. Esse tema é um tema bem importante, bem frequente, né? E uma das mais frequentes patologias da via biliar. Então, até a próxima. Fique atento aos próximos vídeos sobre esse tema. Tchau, tchau. Muito obrigado.